paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Tanto quanto lhe seja possível, por gentileza, localize na sua Bíblia Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Um texto muito conhecido de todos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Quero refletir com os irmãos a partir do versículo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Quantos acharam, pode dizer amém. Diz assim a palavra: venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. 29. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Glória a Deus. Diz uma canção antiga, tanto quanto eu, da seguinte forma: a minha alma estava longe do caminho do céu, eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Parece que tem gente antiga que nem eu aqui também. Pensei que era só eu antigo. Aleluia. Meus irmãos, deixe-me poder refletir nessa última ceia do ano. Uma das mensagens mais emblemáticas que o nosso Senhor nos legou. Foi deixado a nós uma coletânea conhecida como Evangelhos, de 4 autorias. Um total de 89 capítulos, onde nos é apresentado vida, obra, palavras, sinais que Jesus fez, que Jesus realizou. E foram coisas maravilhosas. Mas nós estamos e fizemos uso de um texto ímpar, singular. Esse texto é o único de todo o Evangelho, onde nós temos Jesus abrindo o seu coração e se apresentando para nós. Esse é o único texto do Evangelho onde Jesus nos leva para trás dos bastidores e revela o seu ser. Sabe, você tem as suas redes sociais, e uma característica das suas redes sociais é apresentar
Quem é você? E tem gente que é algo assim maravilhoso, a sua apresentação. Eu sou fulano de tal, aí você diz da sua formação, da sua origem. E alguns fazem questão de identificar ali nas suas redes sociais para a apresentação de uma característica específica sua, que lhe identifica, que lhe completa, que diz do todo, que resume na essência quem você é. E nesse texto, o único do Evangelho, nós temos Jesus se auto-apresentando. E como é que ele faz isso? Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Ele começa por nos fazer um convite. Vinde a mim. E quem é convidado? Todos aqueles que pelo grande envolvimento com a vida, com o contexto de mundo em que nós estamos, por conta das demandas da nossa própria existência, do pecado que nos assedia, que nos escraviza, nos tornamos exauridos e nenhuma palavra, nenhuma expressão identifica melhor, principalmente a nossa geração, do que o que Jesus está colocando aqui: cansado e sobrecarregados. Não é verdade? Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião aqui, e aí eu estava sozinho aqui na nave da igreja, e aí eu vi umas conversas ali fora. Eu disse: deixa eu sentir um pouco da unção que está ali nos corredores. E aí lá nos corredores estavam os pastores, o pastor Eduardo, o pastor Adilson, o pastor Lujan, o presbítero Wagner. E do que eles estavam conversando? Uma conversa com muita unção. Estavam falando que a gente fica doente, gente. E principalmente dado as preocupações, as demandas da vida, o trabalho, a família. Então, nenhuma palavra identifica melhor a nossa geração do que cansaço e sobrecarga. E Jesus disse: é para essa geração em especial o convite desta noite, no último culto de Santa Ceia do ano: venha a mim. Ele disse: eu tenho descanso para a sua alma. Eu tenho uma proposta de alívio, de refrigério para a sua alma. Agora eu preciso lhes pontuar algumas coisas desse texto aparentemente conhecido por todos nós. Um grande sociólogo, lá na década de 1960, ele, na sua obra literária, desenvolveu um pensamento e uma máxima chamada de fobia do compromisso. E lá, há mais de 6 décadas atrás, ele dizia que era um processo em evolução. E hoje os especialistas dizem que é algo concreto. Nós vivemos uma geração que tem medo de compromisso, de se comprometer, de se aliançar, como o pastor estava colocando aqui sobre o propósito. Todavia, porém, eu acho que, mais do que medo, do que receio de se comprometer, nós temos muita ignorância. Muitas vezes nós não estamos comprometidos tanto quanto precisaríamos estar, por não ter a devida compreensão do que Jesus está propondo. E por isso, muitas vezes, nós estamos fadados ao fracasso, a não superar crises, a ter a vontade e alguns a paralisação
pelo meio do caminho. Porque muitas vezes nós entendemos que Jesus está fazendo um convite para participar de uma religião, para sermos religiosos. E eu não estou dizendo que não haja importância, é necessário, é muito importante a interação do ponto de vista religioso, dos nossos encontros, das interações entre as pessoas, do devocional. Os louvores aqui acalenta a nossa alma. A interação social por parte da igreja, o ser saudado, o ser abraçado, é um processo curador, restaurador. Mas não é isso que Jesus está propondo. Jesus disse: não venha para a arca sagrada, não vá para a Assembleia de Deus. Ele está dizendo: venha a mim. Não é sobre pertencer a uma denominação religiosa, é sobre uma relação com o Cristo bendito. E muitas vezes nós estamos meio que perdidos porque não entendemos isso. Que o convite dele não é simplesmente para interagir aqui, mas é para andar com ele. E ele não se encontra apenas aqui, neste momento, nesta noite. Ele se encontra exclusivamente nos distanciamentos sociais, nas clausuras da nossa alma, quando as cortinas se fecham e não tem ninguém conosco, na penumbra do quarto, no rasgar da alma ferida, onde não há quem ouça o grito de apelo e de socorro. O Cristo bendito disse: eu ainda continuo aqui. Muitas vezes nós vivemos como que tivéssemos de olhos fechados e ouvidos tapados, como o povo de Jerusalém, quando Jesus está entrando na cidade. E ele expressa, ele também rasga o seu coração e diz: ah, Jerusalém, se você entendesse hoje a visitação que você está recebendo. Ah, se você entendesse que eu não estou falando da proposta de uma nova frente religiosa para confrontar os seus ritos judaizantes. Eu não estou propondo uma nova forma de cultuar. Eu estou propondo um relacionamento que vai impactar e mudar radicalmente a sua vida. Jesus disse: vem a mim, eu vou te dar alívio, eu vou te dar descanso na alma. E aí, muitas vezes nós temos dificuldade de entender que este convite começa com o ato de irmos até Ele e termina com a experiência de descansar nele, mas no meio desta caminhada há um verbo que muitas vezes fica obscurecido a nós: aprender. Aprender de mim ou comigo. O processo de cura, de alívio, de mudança das nossas realidades, depende fundamentalmente de aprendermos dele e com ele. E aí o que ele está propondo? Ele disse: tome sobre você. É voluntariedade. Você é livre, é se você quiser. Se você compreender, entender e aceitar o convite e quiser, ele diz: tome sobre você. Eu não vou pôr em você. Eu não vou colocar sobre você. Eu não vou lhe obrigar a nada. É decisão sua. Tome sobre você o meu jugo. O que era o jugo? Era uma peça de madeira dupla que era colocado sobre os animais quando ia arar a terra, para que eles não ficassem um desencontrado do outro, para não ter acidente. Então colocava aquela madeira, chamado jugo, para que eles ficassem pareados. E ao andarem juntos, o resultado seria um arar de terra perfeito. Um trabalho realizado com sucesso.
Jesus está dizendo: vem andar comigo, do meu lado. Venha ser meu parceiro. Venha ser meu companheiro. Me aceite como companheiro. E conforme os dias vai passando, você vai olhando para mim, você vai me ouvindo, você vai recebendo de mim as instruções que mudarão completamente a sua vida. Não é ouvir falar sobre Ele, é ouvir dEle, é andar com Ele, é estar com Ele. Essa é a proposta que Jesus está fazendo. Perceba que muitas vezes nós estamos contrariados. Não sei você, comigo acontece o tempo todo. A gente realiza coisas, a gente fala, a gente tem reações que não deveria ter, dado a decisão que tomamos de servir a Cristo. E de vez em quando eu sou surpreendido por mim mesmo. E aí eu olho no espelho e digo assim: mas tu não é crente não, é? Isso não é coisa de crente. Entendeu? Jesus disse: você vai aprender o que é ser crente. Você vai aprender a me conhecer. E aí você não vai ficar falando sobre teorias a meu respeito. Entende? Você vai falar da perspectiva de quem convive, de quem conhece. E por mais bonito, cheio de curva que alguém possa utilizar e dizer: Jesus é assim, Jesus faz desse jeito, e você diz: não tenho visto isso, não ando com ele todo dia. De onde foi que você tirou essa informação? Aonde você ouviu falar isso sobre Jesus? Ele não é assim não. Se algumas pessoas esta noite que nos acompanham pela internet entendesse que Jesus não é o que muitos crentes dizem, inclusive, se aceitassem o convite de andar com Ele e de absorver diretamente dEle as impressões de quem Ele realmente é, as suas vidas seriam diferentes. As suas vidas de fato teriam já sido transformadas. E até mesmo nós que já estamos na fileira da fé, teríamos uma vida totalmente diferente. O apóstolo Paulo inaugurou uma expressão jamais vista na literatura antiga. A expressão está em Cristo. Em linguagem grega, a gramática grega diz tratar-se de um dativo locativo. Todavia, porém, Jesus não é um ponto geográfico. Como é que se está nele? O dativo da preposição grega em, que Paulo está utilizando, ele está falando de um perímetro espiritual, de nós estarmos tão intimamente ligados a Cristo. Não é andando na frente e esperando que Ele nos acompanhe. Não é andando atrás esperando que Ele seja a nossa proteção na frente. E nem é meramente estar do lado dEle. É estar nele e Ele em nós. Paulo disse: Cristo em nós, esperança da glória. A conjectura grega das palavras que Paulo usa traz-nos a ideia de Cristo ser esculpido, desenhado, moldado dentro de nós. Daí a expressão que ele vai nos cunhar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Presta atenção que Paulo está dizendo: ele não vive do meu lado, ele não caminha do meu lado, ele vive em mim, através da minha vida. Nós precisamos entender este convite,
para que a nossa vida seja radicalmente transformada. Não é mais sobre as nossas filosofias, não é mais sobre as nossas teorias, não é mais sobre os nossos conceitos pessoais de vida, de política, de sociedade. É sobre o que Cristo nos leva a realizar e como realizar. É Ele como um motor que nos impulsiona a andar naquela direção. É isso que Jesus está propondo. Muitas vezes nós aprendemos uma lição maravilhosa do ponto de vista religioso. Somos extremamente religiosos. Às vezes chegamos a ser até legalista. Não é verdade? A gente determina quem é salvo e quem é perdido. A gente determina espiritualidades. Às vezes a gente olha para o cabelo, para a roupa, para isso ou aquilo, do outro, e diz, aquele é crente, você não. E muitas vezes a gente faz essa leitura de nós mesmos. Vocês já viram isso muitas vezes? Não tenho dúvida disso. Isso é uma falácia. E às vezes a gente aplaude porque está na ignorância. Tem gente que sobe aqui e ele faz uma fala que a gente tem a impressão que ele se transfigurou. Ele não é mais nem ser humano. É quarta pessoa da Trindade. É um ser angelical. E a gente, meu Deus, quando é que eu vou chegar nesse nível? Que nível? Que nível? Quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós andamos com Jesus, quanto mais aprendemos dele, sabe qual é a visão que a gente tem sobre nós mesmos? Sou um miserável pecador. Quanto mais você se aproximar de Jesus e você se achar a última bolacha do pacote no deserto, sabe o que você é? O mais carnal de todos os homens. Quanto mais nós nos aproximamos da luz de Cristo, mais em trevas nos sentimos. Quanto mais nos aproximamos da santidade dele, mais pecadores nos entendemos. E quando assim o é, a única resposta a ser dada é rendição. É dizer, eu não posso. Eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Carrega-me, Senhor. Me ajude a viver, me ajude, me ensine a trilhar o caminho do teu propósito. E Jesus continua convidando, vinde a mim. Eu vou mudar a sua vida. E ele faz um convite e se apresenta. Eu sou manso e humilde de coração. Não é palavra jogada ao vento. Jesus está utilizando da mesma forma de falar do apóstolo João lá na terceira carta, quando ele manda a carta a um presbítero da igreja por nome Gaio. Ele disse, amado. Ele está chamando de amado. Então ele está dizendo que ele ama aquela pessoa, não é verdade? Mas dizer amado, amada, é apenas uma expressão. Não significa necessariamente que você ama quem você está dizendo que é amado. Aí ele diz assim, amado, eu quero que você saiba que eu te amo de verdade. Não é só palavra. Jesus está dizendo a mesma coisa. Jesus disse, eu não sou manso e humilde. Não é jogar confete sobre mim mesmo. Não é para lhe impressionar. Eu estou dizendo de quem eu sou. Eu estou me revelando para você. E quando ele usa dessa expressão manso, ele está dizendo eu sou gentil. Ele não é esquentadinho. Ele não é duro, reacionário, facilmente irritável. Você já viu algumas pessoas que são tão amáveis? Ô querido, ô meu amado. E aí os termos são esses. Pisa no calo dele. Eu sou filho do cão, sai de perto de mim. Jesus está dizendo, eu não sou assim. Jesus disse, eu sou gentil.
Não importa a mazela, não importa a miséria que esteja a sua vida, se você aceitar o convite de andar comigo, eu vou ser gentil com você. Eu vou andar com você entendendo a sua confusão. Eu vou entender a sua problemática. Eu vou entender que você precisa de ajuda e sozinho você não vai sair do fundo do poço. Fica tranquilo, eu saberei lidar com a sua problemática. E olha nós aqui, eis a razão de estarmos aqui. É porque Jesus é uma gentileza maravilhosa. Não é verdade? Às vezes a gente convive com pessoas que têm uma maneira de falar, questionar e que nos irrita, né? É verdade? E quando isso acontece, qual é a sua reação? O que você quer fazer? Quando você encontra na rua, você já quer dar meia volta. E não. Jesus disse, não tem curva, não tem desvio. Se você aceitar este convite, eu não vou me desviar de você. E não vou tratar com aspereza, com ignorância, a sua ignorância, o seu despreparo, o seu destemperamento. Pelo contrário, eu vou te ensinar, eu vou te moldar. E conforme você anda comigo, até você mesmo vai se surpreender de quem você será. Às vezes nós olhamos um para o outro e a gente não acredita na possibilidade de mudança. Mas se esse convite for aceito, a mudança é real, ela é verdadeira, ela é possível, ela é viável. E aí Jesus diz que Ele é manso, Ele é gentil, Ele é o mais compreensível. Tem coisa que a gente não compreende, não aceita, não dá. Você sabe do que eu estou falando, você vive isso, é ou não é? Você não aceita isso não compreendo isso aqui não. Jesus está dizendo com ser manso, Ele está dizendo, eu sou o mais compreensível possível. O que ninguém vai conseguir entender você, eu lhe entendo. O que a pessoa mais bem intencionada não consegue ser compreensível com o seu problema, Ele está dizendo, eu compreendo. Eu compreendo. Não importa que situação é esta, eu compreendo. Com isso, na sua autoapresentação, Ele está se caracterizando não como alguém que fica com o dedo em riste, como muitas vezes nós fazemos, um apontamento, mas com alguém que está sempre de braços abertos. A gente diz, mas de novo, filho, espera ainda. O termo, a expressão popular diz que todo mundo tem o direito à segunda chance. Já é a sua 12ª. Não aguento mais não. E Jesus continua assim. Ele não faz assim, de novo, mais uma vez. Não, vem. Enquanto você estiver disposto a me dar uma oportunidade de mudar a sua vida, eu estou disposto a tratar da sua problemática. Eu quero trazer mudança à sua existência. Eu quero mudar a sua história. Ele diz, eu sou humilde. O sentido da palavra se sobrepõe ao de ser manso, e juntas elas formam uma realidade singular sobre o coração do nosso Jesus. Tipicamente no Novo Testamento, a palavra grega ela se refere ao sentido de privação para a humildade, ou de rebaixamento. Olha que coisa sensacional. É o natural do ser humano. Conforme ele cresce, ele evolui, ele muda de status, de posições sociais. Alguns louros são incrementados à sua vida,
há uma seletividade relacional. Muita gente que o conhecia e que andava, interagia com ele, quando ele estava lá na favela, aí o negócio mudou. Aí agora as relações também mudaram. Quem está se apresentando aqui é o Deus Criador, o soberano de toda a terra, que se encarnou. Ele está dizendo, em detrimento de ser quem eu sou extremamente acessível. Às vezes a gente mesmo, representantes desse Cristo bendito, vai colocando barreiras de impedimento. Não, você só vem até aqui. Jesus não aceita você chegar mais perto, não. Às vezes assim, eu vou ajudar a pessoa, está na miséria, mas ela fede. Ela tem mau cheiro porque ela está na sarjeta. A gente se aproxima, mas não se aproxima tanto. E se aproxima já dando um jeito de não sentir o fedor. Jesus está dizendo, não importa se você está maltrapilho, mal cheiroso, pode chegar. Você perceba que é o nosso natural. A gente tem resistência em se aproximar de pessoas que têm um certo nível dentro da sociedade. A gente mesmo já se priva. Aí o escritor aos Hebreus entendeu o que Jesus está dizendo na sua apresentação, quem ele é, do seu ser. Ele disse, veja lá, que ninguém seja privado da graça de Deus. Não se preocupe, nele não tem rejeição. Não importa a sua condição, o seu estado, o convite está de pé. Vem, se aproxima, eu sou acessível. Tem gente, tem autoridades que você nunca vai falar com ele. Tem pessoas em quem você vota e coloca nos cargos públicos. Depois que ele está lá, você nunca mais tem acesso a ele. Você tem que falar com o assessor, que é assessor do assessor, que é assessor de outro assessor, e você nunca chega nele. Jesus disse, não tem assessores, é relação direta. Está escancarado, quer chegar, chega. Quer se aproximar, se aproxime. Um belo dia estavam trazendo as crianças para perto de Jesus. Os discípulos, não, criança incomoda, criança é mal educada. Não, vamos fazer um cordão aqui e vamos organizar esse negócio. Jesus disse, ei, sai, deixa vir. O leproso vem até Jesus, os discípulos dizem, não chega perto. A lei diz que você não pode chegar perto. Jesus disse, deixa quieto, vem. O leproso disse, se o Senhor quiser, eu sei, tu podes curar. O texto diz, Jesus tocou e disse, eu quero, seja curado. Às vezes a gente tem dificuldade de ser acessível. E quem somos nós? E aí, às vezes a gente quer repassar isso para Jesus. O irmão é diácono da igreja, é cooperador, ele fica lá na porta. Todo mundo tem acesso a ele. Se não tiver cuidado, passa até por cima dele. Aí no dia que ele virar pastor, aí você vai ter que marcar a hora para falar com ele. Entendeu? Vamos ver se ele tem agenda para você. Jesus está dizendo, eu sou acessível. Não importa a hora, não importa o lugar, não importa a sua condição, o acesso está livre para você. Venha, venha, venha. Se aproxime. Chega mais. Vamos andar juntos. Vamos nos conhecer. Às vezes a gente está aqui questionando por que algumas coisas ainda não foram mudadas, se a palavra promete isso. É porque muitas vezes a gente não teve a percepção completa e fundamentalmente dos princípios elementares.
vinde a mim. Tem muita gente espalhada por aí, talvez alguns até estejam nos assistindo agora. Eu gostaria muito. Eu estou confuso. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Mas eu sei que quando eu chegar lá, na igreja, vão me olhar assim, assado, atravessado, vão dizer isso e aquilo. E as pessoas fazem essa leitura e remetem para Jesus, de que essa falta de acessibilidade está em Jesus, e não está. E este é o único texto do Evangelho onde Jesus está fazendo uma autoapresentação dele. E essa autoapresentação, ela contraria muitas vezes a maneira como nós apresentamos ele para o mundo. Nós apresentamos um Cristo que estigmatiza, que seleciona, que descriminaliza. E Jesus está dizendo negativo. Eu não vou julgar. Eu não vou lhe censurar. Eu quero lhe dar uma oportunidade de me conhecer. E deixa eu te dizer, eu sou extremamente acessível. Não existe dificuldade para se aproximar de mim. E no dia que você entender isso, a sua vida vai ser mudada. A sobrecarga vai sair do seu ombro. Você vai aprender quem eu sou, de fato, essencialmente. E a alteração que vai ser produzida na sua vida é inimaginável, é impactante, assombrosa. Vem, vem, vem. Tem muitas frentes religiosas fazendo a sua propaganda. Vem para cá, para a igreja YX. Vai mudar nada. Vem para Jesus. Vem andar com Jesus. Aqui a gente tem problema. Aqui a gente tem contrariedade. Aqui a gente se decepciona e auto se decepciona. A gente frustra e se auto frustra. Em Jesus não tem frustração. Em Jesus não tem decepção. Por isso o convite dele não é para vir para a igreja, não é para vir para uma denominação religiosa, é para estar nele, é para andar com ele, é para viver nele e ter ele vivendo em você. E a partir disso, você experimenta uma mudança radical, jamais imaginada. Casamentos são restaurados, onde se dizia não tem mais jeito. Vidas são colocadas de pé, onde se dizia está morto, está condenado. Mas Jesus, e deixa eu finalizar, eu preciso deixar isso bem claro. Jesus não muda, Jesus não altera a vida de todo mundo, só de quem aceita esse convite. De quem entende que precisa andar com Ele e nele. Meus irmãos, o meu desejo, a minha oração, é que naquilo que as minhas palavras não tiveram competência, que o Espírito do Senhor produza com muita clareza ao seu entendimento, o que Ele quis tratar com você esta noite. Que Deus em Cristo vos abençoe rica e poderosamente.